Olá, este é o programa Opinião, recebendo hoje Flávio Ferri, criminalista, João Selig, delegado regional, e Giovanni Lucian, conselheiro da OAB e advogado. Este programa tem, por excelência, a discussão, a opinião, e nós pretendemos levar para as pessoas de Lajeado assuntos contundentes e importantes da nossa sociedade. Hoje vamos falar sobre a questão da violência. Boa tarde, senhores. Boa tarde, David. É bom recebê-los aqui. Gostaria de desafiá-los sobre a questão da violência. O que é a violência, as causas da violência e discutirmos se vivemos uma sociedade violenta, se o Brasil é violento, ainda mais tendo esses casos como aconteceram agora no Rio de Janeiro. Flávio, eu gostaria de começar perguntando para ti, que é criminalista, como tu vês a violência na nossa sociedade? Bem, nós podíamos começar falando de qual é a violência que nós vamos discutir hoje. A violência da fome, da miséria, da falta de educação, falta de saúde, a violência contra a mulher, a violência contra que tu encontra todo dia no trânsito. Qual delas? Podemos falar? De todas? Sobre todas, obviamente. Esse país é um país muito, na minha ótica, no meu entendimento, muito violento. Hoje tu sai de casa e tu já é agredido, com sinalizações mal feitas, com ruas mal cuidadas, e por aí vai. Tu chega no teu escritório, tu abre o escritório, primeiro cliente, sofri uma violência, que tipo? Fui agredido por isso, agredido por aquilo, tive que roubar porque meus filhos estão com fome, enfim. E daí tu começa efetivamente a pensar, e o que eu estou fazendo nisso tudo, né, David? O que a sociedade, nós, a chamada sociedade pensante, estamos fazendo? Nada. O que o município faz? Muito pouco ou nada. O Estado se omite, o país totalmente de costa para tudo. Se tu olhares então, David, para qualquer ângulo, para qualquer lado, tu vai encontrar violência. É claro que tem aquelas que te agridem, te agride assim, não a ti pessoalmente, não, mas agride a sociedade como tal. A violência da fome. Sai para a rua, tu vê várias crianças pedindo nas esquinas uma moeda para comer. Na verdade, essa moeda muitas vezes não é para a comida, mas é para a mãe que teve que se prostituir e que agora é viciada no crack, que é viciada na cocaína, para manter seu vício. E para manter o seu companheiro, que nada faz e que não procura emprego, e quando procura não encontra, porque não tem qualificação sequer para ser servente de obra. Então, assim, é difícil, é um tema palpitante, é um tema muito interessante de se discutir. Agora, isso temos que começar efetivamente na escola. E por aí vai, começar na escola. A educação. Esse é o primeiro passo para acabarmos com a violência. Giovanni, o Flávio está falando sobre vários tipos de violência e toca aqui na questão da fome, na questão do abrigo. Sócrates, há muito tempo atrás, dizia que há dois direitos essenciais dos animais, que é o direito ao abrigo e o direito a se alimentar. No Brasil nós falamos muito em direitos humanos, mas ainda nós poderíamos dizer que é luxo falar em direitos humanos quando nós temos pessoas que morrem de fome e não têm onde se abrigar. Ou seja, como Sócrates dizia, não temos ainda a essencialidade dos direitos animais. Como tu vês este problema da miséria ligada à violência? Eu vejo que dá para fazer uma associação muito própria para o momento, inclusive para a nossa discussão, a respeito do que tu falaste sobre a definição de Sócrates da violência. Eu acho que grande parte dela provém justamente dessas necessidades básicas que o Flávio falou. É fome, é educação, a necessidades em si, vícios e tantas outras mazelas que hoje estão assolando aí a nossa sociedade. Se tu comparar isso com os animais, tu vai ver que eles se tornam violentos quando eles têm fome, aí eles caçam, quando eles estão acuados, quando eles estão em perigo, eles, por instinto, eles cometem atos de violência. E eu acho que, mal comparando ou trazendo para a nossa sociedade, mesmo que seja atual e assim vem sendo ao longo dos tempos, muitas das causas da violência
ou das violências, como o Flávio falou, de qual violência nós estamos falando, mas muitas das causas delas são básicas, ou seja, a fome, a necessidade de qualquer bem da vida, qualquer outra aspiração que o ser humano tem, e que hoje parece que houve uma inversão ou um certo enferrujamento dos valores. A gente não tem mais aquele respeito que se deveria ter. Eu acho que muito vem da educação, da cultura, porque nós estamos, ao invés de sofrer um processo de aculturamento anti-violência, nós estamos assimilando e vendo ela já como uma coisa normal. É aquilo que a gente trata, né, costumeiramente por banalização da violência. Hoje, pegar um jornal e ver ali uma pessoa morta ou um tiroteio, fotos ou coisa assim, já não nos assusta mais. Nos surpreende já é ver quando isso não tem. A questão do Rio de Janeiro, acho que não tem como nós falar em violência atualmente sem falar naquilo. É uma coisa que era vista quase sem solução. A maioria dos filósofos, dos teólogos, dos estudiosos da matéria diziam que faltava a presença do Estado. Sempre faltou. E vai continuar faltando por muito tempo. Mas ela foi resolvida ao contrário do que essas pessoas, que são, digamos, a antiviolência, previam. Ela foi tentado resolver com mais violência ainda. Até me chamou a atenção, e eu fazia um comentário no outro programa que nós tivemos oportunidade de participar, que a realidade superou a ficção. Porque eu não assisti o filme ainda, né, mas o Tropa de Elite 2, eu imagino que nem o próprio, o autor da ficção não tenha tido a ideia de colocar tanques de guerra invadindo os morros, né. Então a tua pergunta ela é especial nesse momento que a gente trata de violência, para saber que as causas não mudaram muito, mudaram a maneira como a gente vem tratando e, pior, aceitando a violência. Eu fui no jogo do Grêmio domingo, graças a Deus, fui bem sucedido, e ontem novamente, né? Mas me chamou a atenção, passando por aquelas avenidas, as principais de Porto Alegre, lá tu vê, não tem uma casa sem uma grade, não tem um escritório de advocacia, não tem uma lanchonete sem uma grade separando, vamos dizer, a entrada do imóvel, a parte minúscula dos terrenos que ainda tem, da calçada, com uma grade, ou seja, são gaiolas, não são mais casas. E por aí afora, nos bairros mais nobres de qualquer cidade, tu vê, um Forte Apache, como a gente tinha antigamente, né, o brinquedinho aqui, está todo mundo tá criando células de isolamento. E eu acho que, não sou vidente nem especialista no assunto para saber que a mudança ela tem que ser sobretudo cultural. Ela tem que, talvez, assim, com alguma coisa parecida com as UPPs do Rio de Janeiro, tem que se criar em todas as cidades alguma coisa que seja, assim, idealizada no sentido de educar para a não violência. Antes, educar para a não violência. Ou seja, a presença do Estado, como o Flávio bem colocou, através da educação, vamos dizer, de promover para que essas pessoas não tenham as necessidades básicas, como fome, como falta de educação, como falta de saneamento, todos esses itens básicos da sociedade, a exemplo do que acontece com os animais, eles vão levando a situações de violência. Então acho que tem que haver um conjunto de atitudes. E é o meu receio que vai acontecer no Rio de Janeiro, depois que acabar a pirotecnia e as comemorações e o fanismo lá, que agora é o melhor prefeito do mundo, é a melhor polícia do mundo, etc. Eu quero ver quando abrandar essa euforia, o que vai acontecer. Se o Estado realmente vai preencher esses espaços, ou nós vamos ter a violência somente trocando de lugar. João, dentro dos discursos até agora colocados, fica claro que se fala de uma produção de violência ligada à desigualdade social. Dentro da tua experiência como delegado regional, tu vês a desigualdade social como um fomento, um elemento essencial para a produção de violência? Olha, você sabe que durante todo esse tempo que exercemos atividades policiais, a violência é o nosso prato principal. Trabalho com ela há 39 anos. E desde quando jovem, desde quando entrei pela primeira vez em uma delegacia de polícia, eu já ouvia promessas de que as coisas iriam melhorar no aspecto de que a sociedade, no aspecto de que os homens políticos, que as pessoas que decidem nesse país, tomariam soluções que iriam resolver quase que definitivamente as diferenças sociais e os problemas gerados por ela em decorrência de violência. Mas nada disso aconteceu, não sei porquê, mas
as pessoas parecem que não têm interesse em minimizar essa situação, uma vez que continuam as prisões lotadas, continuam os delitos ocorrendo constantemente, as polícias cada vez são menores, porque a população aumenta, os delitos aumentam, as coisas acontecem, e não encontramos uma maneira de estancar, uma maneira de dar a tranquilidade que todos necessitam, no aspecto de poder desenvolver a sua vida de uma melhor forma. Então eu digo para vocês que está na hora de começarmos nós a nos preocupar e tentar achar aquela solução ideal. E eu sempre disse que não passa de que devemos dar ocupação aos jovens. Não existe uma solução imediata. Não adianta nós pensarmos e tentar fazer um projeto para resolver amanhã. Não existe projeto que possa ser desenvolvido em pouco tempo. Esses projetos têm que ser desenvolvidos a um tempo muito maior. E passa por isso a ocupação de todos esses jovens que nós encontramos constantemente na rua. Jovens que dentro de 2, 3 anos vão se tornar naquelas pessoas violentas e que vamos cada vez mais tirar a tranquilidade. A partir do momento que esses jovens tiverem uma ocupação, a partir do momento que esses jovens tiverem uma direção de uma profissão, de um trabalho, as coisas poderão se facilitar de uma forma muito melhor. Tenho observado que não existe interesse político e interesse daquelas pessoas que poderiam decidir. Não existe o interesse, continuam as coisas do mesmo jeito. Pegamos o menor que começa a fazer determinados tipos de violência, esses menores acabam, com o passar do tempo, se tornando maiores, adultos, com filhos, os filhos passam também a praticar, os netos passam a praticar, e nós viramos aquela bola. A coisa sempre girando e nós não conseguindo determinar realmente as causas que vão nos levar a isso. É fácil solução. Precisa ter pessoas de coragem para executar. E não adianta querer planificar. O que tem agora, os que estão cometendo os crimes agora, eles têm que ser presos. Nós temos que construir presídios, sim, colocar essa gente para ser responsabilizadas. E plantar, apostar nesses que estão nas imediações, para que eles também não se tornem os novos criminosos. Dessa forma nós vamos poder conseguir, quem sabe, ter um melhor meio de vida, conseguir ter maior tranquilidade, mas mesmo assim, a violência está incrustada dentro do cidadão. Você sabe que, falando a nível de nossa região, Lajeado, o que tem de pessoas responsabilizadas pela Lei Maria da Penha, que é a violência doméstica, é inacreditável. É inacreditável. As pessoas são espancadas, normalmente mulheres, filhos são espancados, vão para uma delegacia de polícia e a gente acaba fazendo a autuação naquela pessoa e na hora de levar para o presídio, na hora de conduzi-lo a um local para ser responsabilizado, a própria família não quer porque ele é o único que trabalha e que sustenta a família. Se esse homem vai preso, vai morrer de fome todo mundo. Inclusive é muito comum a retirada da queixa, né? Não, isso é constantemente. As pessoas querem, como se a polícia fosse o órgão que fosse dar um susto, segurar aquela pessoa por 24 horas para ele se acalmar e passar o porre, passar a bebida. Mas não existe isso. O que nós temos que fazer é ou responsabilizar essas pessoas de uma forma exemplar. Agora, quem vai dar assistência? Nós temos que nos preocupar com isso. Se cria leis, se cria normas, mas não se dá uma continuidade para o resultado daquilo que nós estamos aplicando. Então é muito difícil. As delegacias estão enormemente ocupadas com fatos de violência que normalmente poderia ser resolvido pela parte social. E nós temos que nos preocupar. Chega a ponto de se tem enfermos, débeis mentais, e a polícia é sempre chamada para fazer atendimentos, quando na realidade não pode. Nós devemos, às vezes, atuar em outros delitos maiores de que realmente precisa a atenção da polícia, e nós acabamos fazendo um trabalho que seria social. Maria da Penha hoje nos ocupa 70% dos nossos trabalhos e dos nossos funcionários. E é eminentemente social a coisa. Poderia ser resolvido de outra forma. Flávio, dá para ver então que nós temos dois enfrentamentos. A violência imediata e temos a prevenção com esses que estão vindo, como o João fala, que nós devemos educá-los para a não violência, uma sociedade de paz.